Essa receita que a gente vai fazer hoje, a Banoffee Pie, é uma receita da Inglaterra, né? Ela surgiu por volta ali do início dos anos 70. Banoffee é banana e caramelo, né? Mas aqui no Brasil a gente faz com doce de leite, né? A gente tem um costume muito grande de consumir doce de leite e a gente vai fazer aqui com doce de leite, não com caramelo, tá? Então, Banoffee, já pra gente entender, ó, a luz aqui piscou. Já pra gente entender aqui o que seria essa sobremesa, é uma receita criada na Inglaterra, lá no início dos anos 70 e a origem dela, né, é uma torta de banana com caramelo, né, o toffee e a banana. Então vamos começar fazendo a nossa base de biscoito? Vamos lá! A massa que a gente vai fazer hoje, ela tem uma base de biscoito. Quem quiser fazer uma base de farinha, como pâté sablé, pâté sucré, enfim, vocês podem fazer também. Mas eu gosto muito com essa base de biscoito, tá? Então eu usei biscoito maisena triturado. Eu gosto muito de usar essa marca aqui. O biscoito fica crocante, tá? Depois que a gente faz, coloca na geladeira, come geladinho, o biscoito fica super crocante. Então, é a minha dica, mas se vocês quiserem usar outra marca, da preferência de vocês, fiquem tranquilos. Podem, inclusive, usar uma base de chocolate, tá? Um biscoito de chocolate para fazer a torta, que fica muito bom também. Aqui eu tenho o biscoito triturado. Eu coloquei no liquidificador o biscoito que eu mostrei a vocês. Coloquei no liquidificador e ele precisa ficar, ó, farinha mesmo, tá? Não deixa pedacinho não, porque não fica legal na hora da gente arrumar no tabuleiro, tá? Aqui eu tenho manteiga. Na verdade eu tenho margarina aqui, tá? Não tenho manteiga. Vocês podem usar tanto manteiga quanto margarina. Qual vai ser a diferença? A manteiga vai ser muito mais saborosa, tá? E vai ser levemente mais crocante. Agora, a manteiga a gente não pode usar nesse ponto. A gente precisa derreter para colocar na massa, para ela agregar melhor, tá? Se a gente pegar a manteiga da geladeira para colocar no biscoito, a gente vai ter muita dificuldade de misturar essa massa. Então, se for manteiga, usa sempre uma manteiga derretida. Coloca ali um pouquinho, 30 segundinhos no micro-ondas, vê se ela tá derretidinha. Se não tiver, coloca mais um pouquinho e aí acrescenta aqui no nosso biscoito a manteiga derretida. Agora, se for margarina, como eu estou usando aqui hoje, pode usar do jeitinho que estava na geladeira, tá? Aqui eu tenho a quantidade de biscoito que eu passei lá para vocês e a quantidade de margarina que eu passei lá para vocês também. E aí, o jeito mais fácil de misturar é com a mão. Quem não quiser, pode misturar com uma colher, tá? Só vai ser um pouquinho mais chatinho de misturar. Agora, se ela estiver derretida, aí fica um pouquinho mais fácil, ó. Tá? Tô misturando bem. Carol, senti que a minha massa ficou um pouquinho seca. Posso colocar um pouquinho mais de manteiga? Pode. A minha, a que eu fiz anteriormente, ficou assim, ó. Ela tá úmida, mas ela ainda tá esfarelenta, tá vendo? Mas se eu apertar, ela gruda. Se a gente colocar mais manteiga, fica bom também, fica fácil da gente manusear, né? De colocar na forma, mas fica também um pouquinho mais cara, né? Então a gente tem que dosar aí. Essa minha aqui ficou um pouquinho mais, a mesma quantidade de manteiga, mas ela ficou um pouquinho menos esfarelenta, tá vendo? E se eu apertar, ela vira um bolinho. Então é isso que eu quero. Aqui eu tenho uma forma de bolo com 10 de altura. Sinceramente, eu prefiro as mais baixinhas, né? Pra gente trabalhar com esse tipo de torta. Mas eu não tinha. Hoje eu vou usar essa forma que eu tenho mesmo, de fundo removível, que é mais fácil pra gente tirar depois.
Agora, quem quiser trabalhar com aquela forma que tem a lateral decorada, fica muito bonita. Então, vai na fé que vai ficar muito bacana. Ó, vou espalhar aqui e aí eu vou começar pela lateral, tá? Lateral, vou prender sempre a lateral primeiro, depois eu prendo o meio. Eu aperto no meio, tá? Por isso que uma forma baixinha é melhor, né? Essa forma aqui é de assar bolo. Ó, só tô ajeitando aqui a lateral pra ficar bonitinha. Eu gosto da lateral um pouco rústica, mas vamos dar uma acertadinha pra ela ficar o mais bonitinha possível, né? Pronto. Arrumei aqui, subi um pouquinho na lateral, apertei bem. Lembrando, eu coloquei a quantidade lá pra vocês de manteiga, só pra refrescar a memória. Pode ser manteiga ou margarina. A manteiga vai ficar mais saborosa, né? Mas vocês podem substituir por margarina tranquilamente. Se for manteiga, usa manteiga derretida, que é mais fácil da gente incorporar ao biscoito. Se for margarina, não precisa estar derretida. E se vocês quiserem aumentar um pouquinho mais a quantidade para ela ficar um pouquinho mais maleável essa massa, também pode, não tem problema nenhum. Só vai encarecer um pouquinho o produto de vocês, tá? Porque a gente vai agregar mais manteiga ou mais margarina e aí vai encarecer mais um pouquinho. Foi? Então eu vou levar pro freezer mais ou menos uns 15 minutinhos até firmar essa massa. É legal deixar no freezer porque a massa, quando a gente assa gelada, ela fica mais crocante. Então deixa no freezer ali uns 15 minutinhos. Enquanto isso, pré-aquece o forno. A gente pode assar aí em torno de 180 graus, né? Que é a mesma temperatura que a gente assa o bolo em forno convencional. Deixou ali uns 15 minutinhos no freezer, já tira do freezer e leva direto pro forno, tá? Eu fiz uma versão menorzinha, tá vendo? Ela ainda tá quente, pode colocar no freezer. Ela ainda tá quente. E aí, pegar essa parte, leva pro freezer 15 minutinhos. Enquanto isso, pré-aquece o forno de vocês. O pré-aquecimento do forno vai depender de acordo com o forno de cada um, né? O meu pré-aquece super rápido. Em 5 minutinhos, geralmente, ele já chega na temperatura que eu quero. Mas tem forno que demora um pouco mais. Eu tinha um forno muito grande, que era um forno semi-industrial, que entrava muito ar por baixo, que era justamente onde tinha chama. Então ele demorava muito a pré-aquecer. Às vezes, para chegar na temperatura que eu queria, demorava uns 15, 20 minutos. Então vai depender muito do forno de vocês, tá? Vamos para a parte do doce de leite, que muita gente tem curiosidade, muita gente tem medo de panela de pressão. Então acho importante dar essa dica para vocês, que é o que eu geralmente faço, tá? Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com doce de leite industrializado para essa torta, a não ser que seja um doce de leite muito, mas muito bom, tá? Agora, se for esses comuns que a gente encontra, e também, não sei, tem outras marcas que agora não me vem à memória, eu particularmente não gosto. Sem contar que o ponto também não fica no ponto que eu gosto para essa torta, que é um ponto mais firme, tá? Então vamos lá, que eu tenho uma lata de leite condensado e aí eu tiro esse papel, né? A lata de leite moça não tem o papel, mas a lata do Itambé tem papel. E aí eu envolvo com plástico filme. Eu já cozinhei com esse lacre, sem envolver com plástico filme. E foi de boa, tá, gente? Não solta na panela de pressão. Porém, o plástico filme é legal porque, tá vendo essa colinha aqui? Essa colinha, quando aquece lá, né, na pressão, a água e tudo mais, ela vai soltando e gruda tudo na panela de pressão. Depois, pra limpar, é muito chato. E além disso, eu coloco umas gotinhas de vinagre também na água, porque se for uma panela de pressão de alumínio, por exemplo, ela fica escura. Então acho que essa dica é muito legal. Eu envolvo com plástico filme e pingo umas gotinhas de vinagre na água, tá? E aí eu cubro, coloco ali 3 ou 4 latas, quantas couberem dentro da minha panela de pressão, cubro com água e depois eu deixo ali aproximadamente 40, 45 minutos. Por que
esse tempo todo? Depois que começa a chiar, tá, gente? Eu deixo esse tempo todo porque eu quero um doce de leite mais moreninho, tá? E quanto mais moreninho, mais firme, e aí a gente faz um corte bonito. Ó, vamos lá. Doce de leite agora. Quem já viu a receita lá no canal do Telegram, percebeu que eu coloquei 2 vezes manteiga. Uma vez eu coloquei uma quantidade maior, da segunda vez eu coloquei uma quantidade menor. Por quê? Eu vou acrescentar manteiga nesse doce de leite. Manteiga, quando vai pra geladeira, ela fica dura. Agora é manteiga mesmo, tá? Porque a margarina, ela não fica dura na geladeira, né? A margarina tem uma base vegetal, a manteiga tem uma gordura animal, elas são diferentes. A manteiga, pra mim, é muito mais saborosa e ela fica dura na geladeira. Então eu vou agregar essa manteiga ao doce de leite, que aí vai ajudar a dar mais firmeza ainda ao meu doce de leite, tá? Então cozinha bastante esse doce de leite para ele ficar bem firme e agrega um pouco de manteiga também. Carol, não quero usar manteiga. Tudo bem, não usa manteiga, só deixa seu doce de leite bem firmezinho, tá? E aqui eu tenho manteiga mesmo, tá? Não é margarina. Ponto de pomada, tá? Aqui não é pra derreter, aqui é ponto de pomada. Pra quem não sabe o que é ponto de pomada, é esse ponto aqui, ó. Ela não é mole, né, derretendo, mas ela também não é dura. É tipo pomada mesmo. Vou dar uma misturadinha aqui. Meu doce de leite, ele tá em temperatura ambiente, tá? Quando ele for pra geladeira, ele vai firmar mais, pra ficar um corte bonito. Ó, aqui, só pra vocês terem uma noção, aqui eu tô com um diâmetro de 15, a receita que tá lá é com um diâmetro de 18 a 20 centímetros, tá? Esse daqui eu usei 150 gramas de biscoito já com a manteiga, e aqui eu tô usando aproximadamente 150 gramas também de doce de leite, tá? Enfim, vamos lá falar sobre a banana enquanto ele pega pra mim. Aqui eu tenho banana prata. Eu gosto mais da banana prata para essa sobremesa, porque ela não é muito doce. Geralmente eu uso banana d'água. Banana d'água, para quem é de outros lugares, chama banana caturra, banana... o pessoal de São Paulo acho que chama de banana nanica, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente chama de banana d'água. Então é uma banana que a gente usa nos doces em geral, né? Mas para banoffee, particularmente, eu prefiro a banana prata, porque ela não é tão doce e aí mistura ali com doce de leite, eu acho que fica mais gostoso. Mas fica a critério de vocês, tá? O tipo de banana que vocês vão usar. E aí, a dica da banana é a seguinte: eu não gosto de cortar em rodelinhas, eu gosto de cortar ao comprido assim, ó, ao longo da banana. Por qual motivo? Porque na hora do corte fica mais bonito. Agora vocês que querem fazer no pote, né? Podem cortar. Essa banana tá tão grande pro meu... Agora foi. Vocês que querem fazer no pote, podem cortar em rodelinhas de outra forma, né? Mas aqui quem vai fazer essa forma clássica da torta, corta assim que na hora do corte fica muito mais bonito. Ah, eu não falei com vocês anteriormente, né? Chegou no ponto do doce de leite, coloca o plástico filme em contato, envolve com plástico filme essa forma e leva para o congelador. Aí dá pra gente deixar aproximadamente 90 dias congelado, tá? Tirou, aí começa a fazer essa parte da banana, tá? O tempo de validade aí desse doce, a banana não escurece. A gente tem uma validade aí de aproximadamente 3 a 4 dias e a banana continua perfeita, tá? Quem quiser pode pingar umas gotinhas de limão na banana, tá? Também tem essa possibilidade. Pinga umas gotinhas de limão, dá até um azedinho, tá? Dá tempo, Paulo. Dá até um azedinho na banana, mas ela não escurece não, tá? Então, ó, só pra quem quiser printar pra saber como está, aqui, ó, sai facinho, tá vendo? Daqui a pouco eu tiro pra vocês. Quem quiser pode usar esse daqui, mas lembra
manteiga e da margarina que eu falei com vocês, da base, uma é gordura vegetal, a outra é gordura animal. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu tenho uma gordura vegetal, ou seja, ela não é tão saborosa quanto o creme de leite fresco, tá? Então, quem não tiver opção, que eu sei que creme de leite fresco é um produto mais difícil de achar, quem não tiver essa opção pode substituir por chantilly, tá? Esse chantilly que é a base de gordura vegetal. Agora, quem tiver a possibilidade de fazer esse chantilly com creme de leite fresco ele tem 35% de gordura, tá? Não tô achando aqui nessa embalagem para mostrar a vocês não. Ah, achei, ó. É a gordura do leite, tá? Então vai ser muito mais saboroso. A gente pode bater ou não com um pouquinho de açúcar. Quem quiser um pouquinho de açúcar, tá lá no canal. Eu coloquei acho que 20 gramas de açúcar para bater junto com 200 ml de chantilly, tá? Outra coisa, eu já tô aqui batendo, eu esqueci que eu preciso colocar um pouquinho na geladeira antes de colocar o chantilly, tá? Então deixa ali uma meia hora na geladeira antes de colocar o chantilly, beleza? Vou levar pra lá. Vamos lá. Creme de leite fresco, ele precisa estar muito gelado. E eu não vou bater na velocidade alta, tá? Precisa estar bem gelado. Eu vou bater numa velocidade média, tá? De média pra alta, mas não deixa muito alta não. E muito cuidado. Oi? Quem está acostumado a bater chantilly, né? Que é dessa caixinha que eu mostrei pra vocês. Tem outras marcas também. Tá acostumado a bater muito. E mesmo batendo muito, dependendo aí do tempo, não muda tanto a textura. Mas aqui, se a gente bater demais, ele vai mudar a textura. Se eu continuar batendo aqui por tempo indeterminado, ele vai virar manteiga. A única parte que a gente pode congelar é até o doce de leite, tá? O chantilly feito com creme de leite fresco, vocês não vão congelar. É um produto muito delicado, muito saboroso. Eu gosto muito de sobremesa feita com creme de leite fresco, mas realmente é um produto mais complicado de trabalhar. A gente tem que fazer e tem que vender logo, tá? Agora vamos lá, vamos falar só sobre a diferença para quem optar por trabalhar com o chantilly pronto. Que é esse aqui que a gente geralmente faz chantillinho, né? Não precisa bater chantillinho, tá? Pode bater o chantilly. Quem quiser pode adicionar açúcar nele também, que dá pra bater tranquilamente. Mas vocês vão observar que o ponto é diferente. Esse ponto aqui do creme de leite fresco, ele não fica tão firme. E não se espantem, tá? Porque se vocês baterem um pouquinho a mais, ele começa a dar um aspecto de talhado. Então ele vai ser um ponto que vocês vão achar que tá mole, mas ele não tá mole, tá? Já esse daqui, que não é o que eu tô batendo, ele fica mais firme, dá pra ficar até mais cremosinho. Então assim, só pra quem ainda não trabalha com creme de leite fresco, só pra ter essa ideia de que tem uma grande diferença entre o chantilly pronto e o creme de leite fresco até na hora de bater, tá? Cada batedeira tem uma potência diferente, enfim. Aqui eu vou bater uns 8 minutinhos, 7 minutinhos, tá? Na verdade, eu nunca observo o tempo de batimento, porque isso realmente depende de cada batedeira. Eu gosto muito de olhar pelo visual que a gente entende melhor o nosso produto, tá? Porque, por exemplo, eu tenho Arno. Se eu bater na Arno, a primeira velocidade da Arno ela já é muito forte, né? Então, o batimento da Arno vai ser um pouquinho diferente dessa. Então, por isso que eu acho melhor visualizar, tá? Ó, vou parar aqui. Ó, foi muito rapidinho. Ó, por que eu vou parar? Carol, tá mole? Não tá mole. Se eu seguir, ele vai talhar, tá?
E depois que ele talha, se eu bater mais, ele vai virar manteiga. E é manteiga mesmo, tá, gente? Dá até pra fazer bolo depois com ela, dá pra passar manteiga no pão, enfim, a manteiga de verdade, tá? Então não vai formar aquele pico que a gente tá acostumado, tá vendo? É um ponto mais molinho, beleza? Ó, outra dica. Naquela parte ali da banana, por exemplo, eu já dei a dica pra vocês da canela lá na massa, né? Se eu quiser aqui, ó, pega esse meu biscoito com manteiga e coloco canela, fiquem à vontade, vai ficar muito gostoso e canela combina super bem com a banana. Ou então, pode colocar por cima da banana antes de colocar o chantilly. Também fica muito gostoso, tá? Ó, vou tirar aqui só pra vocês verem. Ó, vou tentar fazer só um desenho mais rústico aqui. Ó, o creme de leite fresco a gente não consegue fazer, por exemplo, um trabalho com bico, né? Mas essa não era nem a minha ideia. A minha ideia era fazer Alguém perguntou se eu ia fazer um creme, né? Não sei nem se ela tá na live aí. Falei, não, vou fazer a torta clássica, tá? E aí, quem quiser pode... Se for trabalhar com o chantilly com base vegetal, pode até brincar aqui com bico, enfim, né? Pode fazer aí umas brincadeirinhas. Tradicionalmente é chocolate, raspinhas de chocolate, ou pode ser chocolate em pó, ou cacau em pó polvilhado por cima. Vou colocar um pouquinho de canela e um pouquinho de chocolate. Com raspinhas de chocolate também fica lindo. Ó, vou misturar aqui bem a gosto mesmo, tá? O chocolate com a canela. Coloquei mais ou menos metade de chocolate, metade de canela. Foi. Vou cortar então pra vocês verem por dentro. O ideal não é cortar agora, tá, gente? Aí a dica de quando eu vou cortar. Deixa na geladeira por aproximadamente 6 horas, de 4 a 6 horas antes de cortar, tá? Então antes de fazer o almoço do Dia dos Pais, já faz a torta e deixa lá na geladeira. Então, ó, ainda está molinha, tá? Como tudo que a gente faz aqui, né? Nossa. A crocância desse biscoito. Quatro a 6 horas na geladeira antes de comer, tá? Antes de cortar. Então é isso. Lembrem das dicas, tá? Pra vocês fazerem o passo a passo direitinho. É uma torta bem tranquila de fazer, tá? Façam aí as mudanças que vocês acharem necessárias. Dei várias dicas de como vocês podem mudar. Não pegou ainda a receita tá lá no canal do Telegram. É só ir lá, pegar bonitinho e fazer e depois printar não, postar e me marcar porque eu quero ver, tá bom? Ó, um beijinho.